Nosso trabalho é sobre métodos e método construtor. Inicialmente, vamos falar sobre métodos. Os métodos são blocos de código que pertencem a uma classe e têm por finalidade uma tarefa. Eles são análogos às funções em si. Métodos geralmente correspondem a uma ação do objeto, como correr, pegar, etc. Além disso, um papel fundamental dos métodos é evitar ter que reescrever código para uma mesma função, toda vez que se deseja chamá-lo, minimizando o tamanho e a complexidade do... Para iniciar um método, primeiramente indicamos qual é o tipo de encapsulamento que o sistema terá, podendo ele ser público, privado ou protegido. O público é acessível em todas as classes, subclasses e pacotes do projeto. O privado é acessível somente dentro da própria classe. E o protegido é acessível na própria classe, nas subclasses, mas não acessível para as classes de outros pacotes, nem para as classes importadas. Para definirmos se o programa terá retorno e qual é o seu tipo, temos as seguintes palavras reservadas. Para o caso de um método não possuir retorno, utilizamos o void. Os retornos do tipo int são números inteiros de 32 bits. A palavra string deve ser colocada com letra maiúscula sempre na declaração. Os retornos do tipo string armazenam caracteres em notação de 16 bits. Float é o tipo de retorno que indica um valor não inteiro, normalizado em precisão simples de 32 bits. Byte aloca números inteiros de 8 bits. Short armazena números inteiros de 16 bits, em notação de complemento de 2. Long aloca inteiros de 64 bits. Double representa números em notação de ponto flutuante, normalizado em precisão dupla de 64 bits. E Boolean assume valor verdadeiro ou falso, 1 ou 0. Muito bem, agora nós vamos começar a ver exemplos simples de estruturas de método. Aqui tem um NetBeans aberto com duas classes, a principal e uma classe chamada exe. Bom, primeiro a gente vai demonstrar um método sem retorno. Colocamos então public void. Beleza, para demonstrar que ele funciona, a gente vai colocar um print. Aqui na principal, nós vamos criar um objeto e esse objeto vai chamar o nosso método. Beleza, vamos ver. Sem retorno, ok. Agora nós vamos criar um método que retorna string. Vamos lá, public string com letra maiúscula. Ele vai retornar João. Lá na principal, então, a gente cria um objeto, chamar esse método, né, com esse objeto. Nome getName. Vejamos então a saída. João, certo. Vamos então fazer um exemplo de retorno do tipo inteiro. Int. Esse método realizará a soma entre o número 1 e o número 2, que vem como parâmetro. Então vai retornar o valor da soma. Certo, lá na principal, então, a gente cria um objeto. Então faremos um print. E aqui temos 30 e 40. Vamos ver a saída. Certo. Como já dito anteriormente, métodos são criados para realizarem tarefas, mas não basta somente criá-los. Para serem utilizados, os métodos devem ser chamados no ponto do código em que se façam necessários, e isso é feito pelos objetos. Um exemplo de simples entendimento é de uma conta bancária. As contas em geral são de uma classe que aqui eu chamei de conta. A conta pessoal de cada cliente vai ser um objeto que a gente vai criar na classe principal aqui. E os métodos são responsáveis pelas ações das contas. Então a gente vai criar um objeto que vai ser responsável pela chamada do método. A gente pode chamar esse objeto de conta1, ele é pertencente à classe conta, e aqui a gente vai criar o nosso objeto, new conta. Pronto, então esse é o objeto que vai chamar o nosso método. Agora a gente vem na classe conta para construir o nosso método.
A gente pode construir um método, por exemplo, responsável por sacar. Então, para isso, a gente tem que criar uma variável chamada saldo, porque é do saldo que ele vai tirar o valor de saque. Então, double saldo. E a gente tem que iniciar esse valor, por exemplo, com 100. Escolhe um valor de saldo. Não é qualquer valor que a gente pode sacar. Se o valor de saque for maior que 100, por exemplo, ele não vai dar certo. Então, a gente tem que ter um método que tenha um retorno, e o ideal para isso é o booleano, porque nele você consegue dizer se é verdadeiro ou falso. Então, booleano, sacar, que é o nome do nosso método, e aqui dentro vai uma variável que a gente vai criar agora, que pode ser chamada valor, que recebe o parâmetro lá da classe principal do objeto. Então, a gente vai fazer o seguinte teste. Se, com o if aqui, o saldo for maior do que esse valor, ele pode fazer a operação de sacar. Então, o saldo vai ser igual ao saldo menos valor. E ele vai retornar verdadeiro. Então, ele pode executar essa operação. Se não, ele não pode executar a operação. Então, ele retorna falso. E aqui a gente pode colocar um print dizendo que ele não tem saldo suficiente para retirar o dinheiro que ele quer. Sim.out.println. Aí coloca saldo insuficiente. Agora a gente vai na nossa principal para conseguir chamar o método, porque se a gente não chama o método, ele não vai funcionar. Então a gente coloca o nome do nosso objeto, conta1, ponto, o nome do nosso método, sacar. E dentro dos parênteses a gente coloca o parâmetro, que é o tanto que a gente quer sacar, por exemplo, 30. A gente pode colocar aqui embaixo um system.out.println para ver se nossa operação deu certo. A gente coloca seu saldo e aqui do lado de fora a gente pega o valor do saldo após a operação do método. Então vamos rodar. Seu saldo é 70. Então deu certo, porque a conta tinha R$100, você sacou 30, o saldo 70. Se a gente tentar tirar um valor maior do que R$100, por exemplo, 170, a gente roda e ele diz que o saldo é insuficiente e o saldo continua sendo R$100. Você pode estar se perguntando, e se eu quiser, no momento da criação do objeto, passar valores para alguns de seus atributos, como no caso de um carro, placa e cor, por exemplo? Como faço para receber um valor padrão para os atributos? Isso é possível? É, e para isso precisamos definir um tipo especial de método chamado construtor. E como seu próprio nome diz, ele constrói o objeto e, nesse instante, pode definir quaisquer atributos que desejarmos. O método construtor é muito semelhante ao método comum, porém, ele se difere dos demais métodos por alguns pontos bem específicos e importantes para a linguagem Java. Em primeiro lugar, o método construtor deve possuir o mesmo nome da classe. Sendo assim, é o único método por padrão Java que será nomeado com a primeira letra em maiúsculo. Ele também é um método sem valor de retorno. Ele é chamado assim que uma nova instância do objeto for criada, e geralmente responsável pela alocação de alguns recursos necessários ao funcionamento do objeto além dos atributos. Quando usamos a palavra-chave new, estamos construindo o objeto. Sempre quando o new é chamado, ele executa o construtor da classe. O construtor da classe é um bloco declarado com o mesmo nome que a classe. O interessante é que um construtor pode receber um argumento, podendo assim inicializar algum tipo de informação. Bom, vamos lá então a esse exemplo aqui para métodos construtor. Eu tenho a minha classe principal, onde está a main, e tenho a minha classe carro. Aqui dentro de carro eu já declarei dois atributos, que é a modelo e o ano do carro. Como eu declarei como private, eu tenho que digitar as funções get e set ainda. Então vamos lá.
Bom, eu já fiz para o modelo, vou fazer agora a mesma coisa para o ano. Vou copiar e colar para agilizar. Aqui vamos ter o get ano. Sete anos. E aqui vamos ter que desano igual a ano. Pronto. Faltou trocar aqui o string por int. Agora que a gente já fez as funções get e set, vamos para os métodos construtores. Eu vou fazer dois deles. Primeiro, vamos ter o public, carro. Lembrando que o nome do meu método construtor tem que ter o mesmo nome da minha classe. Então, dentro desse primeiro método, eu vou definir um padrão geral. Então, this.modelo, quero definir como hatch, por exemplo, e this.ano igual a 2004. Agora, eu vou construir outro método construtor, mas esse segundo método vai receber parâmetros, ou seja, quando eu criar um objeto, se eu quiser mandar um parâmetro, eu consigo. Então, eu posso receber um string modelo e um ano. Então, this modelo vai ser igual a modelo e this ano vai ser igual a ano. Então, aqui são os meus métodos construtores. Pronto. Já criei meus dois métodos construtores. Então, vamos lá para a classe principal. Aqui na classe principal, eu já criei um objeto, que eu chamei de carro 1. Vou criar agora o segundo objeto, vou chamar de carro 2. Nesse carro 1, eu não vou passar nenhum parâmetro, mas nesse carro 2, eu quero passar que o modelo dele é sedã e que o ano de fabricação dele foi 2010. Agora, se a gente quiser imprimir o modelo e o ano de cada objeto, o que a gente vai ter? Quando eu peço para imprimir do carro 1, ele automaticamente vai entrar nesse método aqui, que não recebe nenhum parâmetro. Então, por padrão, ele vai receber o modelo de hatch e o ano dele vai ser 2004. Já no segundo objeto, como eu mando dois parâmetros, que é o modelo e o ano, ele vai entrar no segundo método construtor, que atribui modelo e ano para aquele objeto. Então, vamos colocar para imprimir para ver como fica isso. Então, vamos ver o que acontece. Vou compilar aqui o programa. Olha lá, ele falou que o modelo do carro 1 é hatch e que o ano dele é de 2004. Veja bem, como eu havia falado, como o carro 1 não manda nenhum parâmetro, ele cai automaticamente nesse primeiro método. Define por padrão que o modelo dele é hatch e que o ano é de 2004. Mas como no segundo objeto eu mandei os parâmetros, que é o modelo e o ano, ele não caiu nesse primeiro método, ele caiu nesse segundo, que aqui ele consegue atribuir o modelo e o ano da forma que eu quiser, ao invés de ser uma coisa padronizada. Então, esse é o resultado final que a gente tem.